Olá, meu amigo e minha amiga, mais uma vez seja muito bem-vindo. Você está na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança, e você está agora em mais uma edição do Saldo Extra. Sempre aquela palavra de gratidão, porque você tem depositado a sua confiança no nosso trabalho. Muito obrigado. Você é a grande motivação de tudo que realizamos aqui, porque tudo que nós fazemos aqui é pensando em você. E quando elaboramos o conteúdo do Saldo Extra, pensamos no bem-estar das suas finanças pessoais, ajudar você a controlar os seus gastos, a você fortalecer a sua receita, a você fazer bons negócios. A propósito, viver com equilíbrio é sempre o melhor negócio. O tema do programa de hoje é compras online. Na verdade, estamos continuando a entrevista que tivemos com o Emerson Andrade na semana passada. Nós vamos agora continuar a entrevista com ele. Mas antes, vamos às notas de economia. Olá, caro amigo do Saldo Extra. Olá, Antônio. Vamos às notas de economia. Hoje eu venho com um assunto importantíssimo, que é a inflação brasileira, que foi sim afetada pela Copa do Mundo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é a medida oficial da inflação no país. Esse índice, em junho, ficou em 0,40%. É um aumento menor do que em maio, mas maior do que junho de 2013. E é essa a comparação importante. Em junho do ano passado, a inflação foi de 0,26%. Em junho desse ano, como eu disse, 0,40%. Essa diferença de 0,14 ponto percentual pode parecer pequena, mas é notada na comparação do acumulado dos últimos 12 meses, que, com esse novo número, ultrapassa o teto da meta do governo. Vou explicar. O governo tem uma meta para a inflação do país, é de 4,5% no acumulado dos últimos 12 meses, mas aceita uma variação de 2 pontos percentuais, ou seja, o piso é de 2,5% e o teto de 6,5%. Como a inflação dos últimos 12 meses chegou a 6,52%, ultrapassou o máximo aceitável pelo governo. A última vez que isso aconteceu foi em junho do ano passado, quando chegou a 6,7%. Mas eu falei que esse número está relacionado à Copa do Mundo de Futebol. Bom, essa relação não é direta e não tem nada a ver com gastos do governo com o evento mundial, é bom deixar claro isso. O que acontece é que os empresários, se aproveitando do momento da Copa do Mundo, aumentaram alguns preços, o que teve um impacto direto na inflação do mês de junho. Dois exemplos são mais fortes e evidentes. O primeiro é o preço das diárias em hotéis, que tiveram um aumento de 25%. O segundo é o preço das passagens aéreas, que chegaram a aumentar quase 22% nesse período. Uma notícia ruim e duas boas. A ruim é que o número final de julho ainda deve sofrer o impacto dos preços relacionados à Copa do Mundo. A primeira das boas é que nos meses seguintes, os preços relacionados a esses segmentos devem ter uma queda. O Boletim Focus, inclusive, imagina que até o final do ano a inflação já estará novamente dentro da meta estabelecida pelo governo. A segunda notícia boa você já deve ter sentido ao ir ao supermercado. É que a inflação só não foi pior porque alguns preços caíram, especialmente no setor de alimentação e bebidas. É o caso da batata, do tomate, do feijão, das hortaliças e também das frutas. Então, se em junho você não viajou de avião, não ficou em hotel e fez compras, você deve ter sentido o impacto positivo dos números da inflação. Por hoje é só, eu volto na semana que vem com Notas de Economia. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. É com você, Antônio. Se você está assistindo o programa hoje, quem sabe pela primeira vez, ou se você não assistiu da semana passada, fica aí o incentivo. Entre no nosso blog, novotempo.com/saldoextra, assista a entrevista do Emerson da semana passada, que foi muito interessante, e possa também encontrar ali os nossos demais programas. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz por aquilo que você vai encontrar no blog do Saldo Extra. Eu vou apresentar o Emerson, mais uma vez, o Emerson Andrade. Ele é graduado em Administração de Empresas, fez o seu MBA na Stanford University, na Califórnia, nos Estados Unidos, trabalhou lá na Microsoft, tem uma experiência larga nesse comércio eletrônico e é o sócio fundador do Peixe Urbano. Segurança, agilidade, pós-venda,
serviço correspondente àquilo que foi contratado, produto condizente à sua expectativa, foram algumas das orientações e cuidados que ele apresentou para nós que devemos ter. Basicamente, foi o assunto que nós tratamos aqui na semana passada. Mas, Emerson, o que eu gostaria agora de abordar com os nossos telespectadores é o futuro. Hoje estamos aí cercados de ofertas, e-mails, a gente recebe os spams que vêm para a nossa caixa de e-mails com oferta daqui, oferta dali. O que nos aguarda o futuro? Talvez a própria experiência do Peixe Urbano, o negócio que você ajudou a fundar, seja um exemplo para nós. O que nos aguarda com respeito ao uso da tecnologia na nossa vida financeira? Muito bem, prazer de novo estar aqui no programa e a gente dá sequência àquilo que a gente vinha conversando na semana passada. Acho que é importante aqui eu colocar um pouquinho para falar do que vem para frente, do que aconteceu nesses 4 anos, desde que a gente começou o Peixe Urbano. Quando a gente começou, a proposta era que nós íamos apresentar ao nosso usuário a possibilidade de compra de um produto ou serviço com um desconto bem elevado e a ideia é que a gente tivesse uma oferta por dia. Então, todo dia a gente manda um e-mail, hoje é uma pizza, o outro dia era uma massagem, o outro dia era um hotel. Então, era um pouco assim de uma compra por impulso, porque aquela oferta ela ficava no ar só 24 horas, às vezes 48, e se a pessoa não comprasse na hora, então ela perdia aquela oportunidade. Então, era uma compra mais assim no impulso, que a gente enviava e-mail, a pessoa tinha que se manifestar naquele momento, senão ela não tinha mais oportunidade de comprar. E além disso, a gente tinha um modelo que a gente chamava de compras coletivas, porque existia um mínimo de compradores que precisava comprar uma oferta para aquela oferta se tornar válida. Se menos pessoas do que aquele número que estava estabelecido comprassem, aí aquela oferta não era válida, ninguém pagava nada, mas também ninguém tinha acesso à oferta. E com o tempo isso foi evoluindo, né? Já são 4 anos de Peixe Urbano. Então, algumas das coisas que são muito diferentes hoje é que, primeiro, a gente não tem mais assim, uma oferta por dia. A gente está operando no modelo mais de um shopping de ofertas, onde ainda a gente tem um e-mail para mostrar algumas das ofertas que estão no ar nesse momento, mas agora as ofertas elas não ficam 24 ou 48 horas, elas ficam por semanas muitas vezes e são em todas aquelas categorias de gastronomia, de salão e estética, de hotelaria, de produtos. Então hoje a gente a gente melhorou muito mais no sentido de que, como um shopping de ofertas, a pessoa tem busca por tipo de oferta que ela quer, por tipo de comida que ela quer, e então existem uma quantidade maior de ofertas que estavam, vamos dizer assim, na prateleira, né? Enquanto que antes era 1 ou 2 de cada vez, agora existe uma gama grande, então onde, ao contrário de a gente estimular o impulso, a pessoa que pensa, puxa, eu quero ir conhecer um novo restaurante japonês. Então ela vai no site, procura por restaurante japonês na sua cidade e a gente tem lá, às vezes, mais até de um restaurante japonês para que ela tenha de opção. Então é uma mudança bastante grande que aconteceu e, além do que, não existe mais aquela necessidade de um mínimo de compradores. Então, por isso até que o modelo não é mais um compra coletiva, mas é mais no sentido de um shopping de ofertas. Agora, na questão tecnológica, é que as coisas também foram avançando bastante, né? Eu comentava no outro programa que a gente iniciou com um controle dessa parte de você compra a oferta e você recebe por e-mail um cupom, isso no começo, né, em que você imprimia, levava no estabelecimento, o estabelecimento tinha uma lista manual também, onde ele checava para ver se aquele cupom era válido, né? Então isso foi evoluindo bastante e hoje o que a gente tem é um aplicativo no iPhone e no Android também, em que os cupons estão ali que você comprou no aplicativo, você chega no estabelecimento, mostra, o estabelecimento também tem um leitor daquele código de barras, então não há papel, uma transação muito mais limpa, e que possibilitou talvez a parte mais interessante, que é a questão de o que a gente chama de use agora. Porque antes, bem no início, você comprava oferta, ela estava no ar para compra por 24 horas, valia por 6 meses, e aí você tinha que esperar uns 2 dias para receber o seu cupom, para depois poder começar a utilizar. Então, por exemplo, se hoje eu quero ir numa pizzaria hoje à noite, não era possível fazer uma compra assim. Então, o Use Agora permite que eu, ou na web mesmo, ou então no meu aplicativo, hoje eu quero comer uma pizza, eu procuro onde que tem uma pizza aqui na minha região que esteja com desconto. Eu compro agora
e o cupom é gerado naquele momento, eu posso usar naquela mesma tarde ou na mesma noite. Então, assim, é uma tendência muito mais assim de real time, de as coisas acontecerem em tempo real. E também só é possível porque agora a gente tem essa prateleira de ofertas, né, que antes não existia. E com isso, com essa questão de a gente ver cada vez mais sendo usada essa possibilidade de você, através de geolocalização, você saber onde você está e o que tem aqui perto com ofertas, isso é possível cada vez mais com um smartphone. O que a gente observa de tendência é um crescimento muito grande na parte de vendas através de smartphones. Então, uma tendência que a gente vê acontecendo muito grande nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil. Para ter uma ideia, né, no peixe urbano, em outubro do ano passado, há 6 meses, 7% das nossas compras aconteciam através de um aplicativo, de um smartphone. Hoje, 6 meses depois, isso dobrou, é 13%. E a gente espera que até o final do ano esse número vai ser de 50%. Então, realmente hoje, alguém que está pensando em montar um negócio, não pode estar pensando só na internet, na web, num laptop, ou num PC, num computador. Ela tem que pensar muito na sua estratégia mobile, no telefone, no smartphone, porque realmente é a tendência maior que existe agora. Aproveitando esse assunto, na verdade, hoje, boa parte das pessoas estão conectadas na internet, estão online, né? O dia todo, principalmente essa geração nova que vai chegando aí, a meninada, a garotada. Agora, por um outro lado, acaba criando muitas coisas diferentes e talvez por existir uma gama, uma oferta muito grande de negócios, pode ser que os negócios não deem certo. Você considera hoje que a internet é o melhor ambiente para se lançar uma ideia nova, um produto novo, ou, na verdade, a internet pode ser um agente fortalecedor de um negócio? Como que você enxerga isso hoje no mercado, falando de oportunidades? Aqui eu posso falar dessa questão de oportunidade até pelo background, pela oportunidade que a gente teve também há 4 anos quando a gente pensou em iniciar. O bom da internet é que a grande maioria dos negócios ali exige muito menos capital do que um negócio físico para você montar. Porque não existe um aluguel, não existe um estoque, que muitas vezes você tem que ter. E se existe o estoque, ele não precisa ser localizado numa região privilegiada, num shopping center, que é bastante caro. Então, a internet permite com que as pessoas comecem um negócio com menos capital. Às vezes, 1 ou 2 pessoas podem começar um negócio na web. Então, esse é um incentivo muito grande. Por outro lado, as barreiras de entrada de que competidores venham, elas não são tão grandes, exatamente por ser mais simples, de você iniciar. E foi exatamente o que aconteceu com o peixe urbano. Quando nós lançamos em março, não tinha ninguém fazendo o tipo de negócios que a gente fazia, que era a compra coletiva naquele momento. Mas passado 1 mês e meio, lançou o primeiro concorrente. Passado mais algumas semanas, um outro. E em alguns meses havia dezenas e até centenas de sites que estavam procurando fazer a mesma coisa. Aí é que entra a questão de quem é que vai ser bem sucedido. E aí volta até algumas das questões que a gente falou no primeiro programa. Nem todas as pessoas, quando estão montando um negócio, estão focadas em como é que eu dou um bom atendimento e qualidade para o meu usuário ou para o meu parceiro, o estabelecimento, né, no nosso caso. Como é que eu garanto que esse negócio vai funcionar no longo prazo, e para isso que todas as pessoas estejam satisfeitas com a compra que fez e o estabelecimento com o resultado que teve da ação. Então, o que a gente percebeu é que iniciar um negócio na internet pode até não ser tão complicado do ponto de vista financeiro, mas crescer e se manter é outra história. Aí sim você vai precisar de muito trabalho em cima, muita preocupação com qualidade e muitas vezes aí com mais recursos, né? Que é o que aconteceu com a nossa empresa. A gente acabou com o tempo procurando investidores que injetaram mais dinheiro para a gente poder crescer de uma maneira mais rápida. Então acaba sendo necessário depois para você se manter no mercado. Mas é um filtro natural, que acontece em diversos segmentos, né? Muitas pessoas têm ideia, alguns vão copiando, mas acabam ficando realmente aqueles que conseguem trabalhar de uma forma mais séria. Hoje, 4 anos passados, muitos sites que eram menores e que eram apenas aventureiros não existem mais, né? Então,
A oportunidade está aí, a web pode ser um grande mecanismo de ajuda, principalmente para um início, mas depois tem muito suor e aí começa a envolver outras questões de foco em qualidade e até investidores, muitas vezes para o negócio crescer e se manter. Agora, um negócio na internet, ele procura atender também as iniciativas e os interesses dos clientes. Eu, como usuário da internet, que também uso alguns serviços e compro alguns produtos. O que eu quero? Eu quero preço, eu quero segurança, eu quero economia de tempo, eu quero agilidade. Então, são vários benefícios. Um negócio como esse, qual a estratégia, o que vocês entenderam que era mais interessante ao montar o negócio? Eu estou falando isso como usuário e aqui como empreendedor, alguém que quer entrar no negócio. Qual é a área que faz com que você fidelize o seu cliente? Será que é só o preço? Será que é a satisfação com o serviço? Ou é o atendimento? É o pós-venda? Existe algum gancho para fazer com que o negócio dê certo? Então, a sua lista de benefícios que uma pessoa procura na web, ela já foi bastante até completa e quase exaustiva, mas eu poderia mencionar mais alguma coisa, né? Por exemplo, quando a Amazon começou, o Jeff Bezos, em 95, mandou o primeiro livro que ele vendeu da garagem dele. O negócio cresceu muito rápido e logo que ele percebeu é que ele poderia ter muito mais variedade nos livros que ele vendia do que uma livraria. Enquanto uma livraria tem um espaço físico e consegue ter ali 100 mil livros, ele poderia ter milhões de livros à disposição na web, porque depois as publicadoras poderiam despachar o livro diretamente para a pessoa. Então, uma das coisas que a gente tem na web, que às vezes tem mais do que em lojas físicas, quando você vai, é essa questão de variedade. Então, as pessoas vão comprar online por causa disso. A outra coisa é que a comparação é facilitada na web. Em vez de você ir numa loja, verifica um produto, depois anda para outra loja, pega o carro, você economiza muito tempo por comparar em vários sites os diversas propostas que tem ali. Sem contar que muitos sites têm também a parte de avaliação, né, que a própria Amazon é muito forte nisso hoje. Você vai comprar um livro e tem a avaliação ali de 100, 200 pessoas que já compraram, leram, comentários. Então, essa parte de comparar e poder avaliar, a web facilita muito. A questão de preço é outra que é bastante óbvia, né? Existe exatamente pelos custos de estoque serem muito mais baixos, e uma série de outras economias de escala que podem acontecer através de volumes grandes de venda na internet, os preços acabam sendo bem melhores. Então, essas são algumas das razões que motivam as pessoas. A questão do tempo é uma questão que tem sido muito cuidada e tratada, porque se a gente compra na web, muitas vezes a gente não tem aquela satisfação de ter o produto naquele mesmo instante ou o serviço, né? Então isso é uma questão que está evoluindo bastante, né? Eu vejo nos Estados Unidos, a Amazon, por exemplo, já anda falando em entregar com drones, que são pequenos helicópteros que vão levar na sua casa. Eles começam a pensar nessas novas tecnologias. Mas eu, por exemplo, eu mesmo tenho, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, então eu tenho uma assinatura com a Amazon que qualquer coisa que eu compre, em 2 dias está na porta da minha casa. E como eu morava em Seattle, e eles são de Seattle, eles já tinham um serviço lá que eu comprava até às 10, 11 horas da noite, eu comprava, às 6 da manhã estava na porta da minha casa, né? Então isso é uma área que aqui no Brasil ainda precisa avançar um pouco mais. Eu diria que o e-commerce no Brasil ainda não poderia estar crescendo muito mais se a gente tivesse estruturas melhores na parte de distribuição, de logística, de entrega, né? Que essa é uma parte que a gente está devendo ainda. Vamos tentar fazer um resumo, porque eu gostaria de deixar aqui para o telespectador a informação como usuário e como empreendedor da internet, ou alguém que já tem um negócio. O que eu, como usuário, devo buscar ao utilizar um serviço, contratar um serviço ou comprar um produto? Preço é importante, mas ver possibilidade de comparação de preço, agilidade na entrega. Eu busco também comodidade, né, importante, a disponibilidade, então acho que isso é bastante interessante. Nós mencionamos sobre variedade, na comparação. Sim, você tem uma seleção maior de produtos. E a parte até de poder ter uma avaliação de outras pessoas, né? Muitos sites hoje têm essa parte de você avaliar o produto ou serviço e você poder ter ali uma base, se aquele produto é de qualidade ou não. Isso é algo também importante, né? Agora, se eu fosse um empreendedor, eu estaria muito preocupado, principalmente se a parte é de venda de produto, que não é tanto o caso do peixe urbano. A gente tem um segmento grande de produtos,
mas não é o peixe urbano mesmo que vende, então a gente não cuida dessa parte final da entrega, é o próprio parceiro. Mas essa é uma parte muito delicada, porque as pessoas não gostam de ter que ficar esperando muitos dias e às vezes semanas para receber. Então, uma preparação logística forte seria um diferencial muito grande hoje no negócio de e-commerce, principalmente de produto. Nós falamos um pouquinho sobre pós-venda, eu acho que isso é importante no conjunto, né, entender que o pós-venda ele é interessante para quem compra e é interessante para quem fornece, porque exatamente esse contato vai fazer com que ele fidelize o cliente, porque o cliente fez uma observação e foi bem atendido. Agora vamos falar um pouquinho sobre avaliação, porque existem alguns sites onde oferecem serviços, vamos falar de hotéis, por exemplo, que tem avaliação. O hóspede, o site, o hotel se expõe, onde ele coloca a avaliação dos seus usuários, dos hóspedes. E você lendo ali, você vai saber se o serviço de quarto é bom, se o restaurante é bom, se o café da manhã, se a localização é interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até no negócio que você ajudou a criar. Até que ponto isso é importante? Oportunidade para que o cliente saiba aonde ele está acessando. Isso é importante também? Eu acho bem importante, até como usuário, né? Eu sou um usuário em grande escala de alguns sites, como por exemplo da Amazon mesmo. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu gosto de frequentar um site chamado Yelp, que tem avaliação de restaurantes, de salão, enfim. Aqui no Brasil, eu vejo que um site que é um site americano, mas que está com bastante atuação na parte de turismo, chama-se TripAdvisor, que é a parte de hotéis. Né? Então, está cuidando muito dessa presença online também é importante. Né? Então, eu vejo muitos hotéis, eles perceberam que eles não podem deixar sem alguém monitorando um site como o TripAdvisor. E eu acho muito legal quando tem um gerente de um hotel que vai lá e responde o usuário ali mesmo, tratando de atender aquela necessidade. Então, um negócio hoje que alguém que está começando tem que prestar muita atenção também nessa parte de avaliações e às vezes até incorporar avaliações no próprio site como método até de incentivo para outras pessoas comprarem, desde que a pessoa ofereça a qualidade. Né? Ou seja, a informação é importante, ela é útil para quem contrata o serviço e a informação do outro lado. Você tem informação do seu usuário, o que ele está dizendo a seu respeito, para que você cresça. Agora, eu ia só mencionar também, tem uma parte que muitas vezes você ler avaliações de pessoas que você não conhece, mas tem também de você saber quais são os lugares que os seus amigos vão, sua família frequenta, para ter dicas. Né? E aí entram outras ferramentas. Né? Até eu lembrei porque o Peixe Urbano fechou uma parceria recentemente com o Foursquare. O Foursquare é um aplicativo em que simplesmente, assim, se for falar de uma maneira bem simples, é o aplicativo para você fazer o check-in que você foi a tal estabelecimento. Né? Então a gente fez uma parceria do Peixe Urbano com o Foursquare aqui no Brasil, uma parceria exclusiva, em que a pessoa ela pode, através do Foursquare, procurar ofertas que está perto para fazer o check-in. E aí entra a parte de você ter amigos no Foursquare e você saber onde que eles estão indo, onde que eles estão fazendo check-in, que também ajuda um negócio a crescer. Agora uma pergunta, a gente não tem muito tempo, mas eu acho que é interessante. Você mencionou que a Amazon começou numa garagem. Eu não sei se a Microsoft tem uma história parecida. Eu ouvi dizer que a própria Disney começou numa garagem. Eu estou chamando a atenção porque talvez, como você é jovem, começou a sua carreira jovem, algum jovem queira iniciar um trabalho. É possível que um anônimo possa desenvolver um trabalho e ser muito bem sucedido? Que estímulo você dá a essa pessoa que, quem sabe, tem interesse de montar e empreender na internet? Eu estudei 2 anos ali no Vale do Silício e acabei acompanhando e aprendendo da história de vários dos negócios. Né? Então, você pega um Facebook, Mark Zuckerberg começou no dormitório dele em Harvard. Bill Gates começou da mesma forma, começou a Microsoft assim. A gente sabe, a HP tem até hoje lá uma casinha que tem uma garagem onde a HP começou. Não precisa ir tão longe, quem assistiu o filme do Steve Jobs viu também que começou na garagem ali da casa dos pais dele. O Peixe Urbano a gente começou no apartamento de um dos sócios, lá dentro na sala dele com impressora ali e também é algo muito pequeno. Então assim,
Na verdade, vários dos negócios que a gente vê hoje que são muito grandes, eles começaram de uma ideia boa e alguém também preparado e que colocou o trabalho firme. Então, realmente, a questão toda é você ter uma boa ideia e talvez uma das coisas que eu evitaria é copiar demais os outros, porque se você chega muito tarde depois, você perde tempo. Então, é ter uma ideia inovadora e colocar o trabalho. Emerson, obrigado. Nós precisamos encerrar porque o tempo está esgotando e eu gostaria de, em algum momento, gravar contigo um programa para falar da sua carreira. Você iniciou jovem e tornou-se muito bem-sucedido ainda cedo na vida. Eu acho que essa sua experiência de um trabalho sério certamente será um estímulo para muitos jovens que acompanham o Salvesse. Obrigado, Será um que prazer. Deus abençoe a sua família e os seus negócios. Obrigado. Eu quero terminar essa entrevista com o Emerson lendo com vocês 2 versos da Bíblia, que se encontram no livro de Provérbios, no capítulo 10. O primeiro verso é o verso 4. Preste atenção. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. E o outro é o verso 9, a primeira parte. Quem anda em integridade, anda seguro. Você quer ser bem-sucedido na sua vida profissional? Você quer montar um negócio, ser um empreendedor e também ser bem-sucedido? 2 coisas importantes. A primeira delas, trabalho. A Bíblia diz, a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Daqueles que trabalham, que se dedicam, que se esforçam, que fazem a sua parte, cria as oportunidades e com elas consegue obter o êxito. E o segundo é uma palavra importantíssima em qualquer negócio, na vida pessoal e nos empreendimentos que nós seguimos em nossa trajetória nessa terra. O que diz a Bíblia? Quem anda em integridade, anda seguro. Que Deus lhe abençoe, que o trabalho e a integridade esteja ao seu lado, que você seja bem-sucedido, seja feliz e uma vida próspera. É o nosso desejo, a nossa oração. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro.